Bem-vindos ao canal Química Pelúcio, e nessa aula nós vamos dar continuidade ao assunto de isomeria da outra aula, beleza? E nessa aula nós vamos iniciar com a isomeria constitucional, onde a diferença entre um composto e outro será na fórmula estrutural, beleza? Primeiro tipo de isomeria constitucional, a difunção. Qual é a diferença estrutural de um composto orgânico para outro? Onde está a diferença? Na função que eles pertencem, beleza? Olha só, primeiro, gente, eu não posso sair classificando o tipo de isômero que eles são se eu nem sei se eles de fato são isômeros, certo? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer em relação a isso é ver se esses dois compostos são isômeros ou não. E como é que eu sei disso? Fazendo a fórmula molecular dos dois, beleza? Então, olha só, o primeiro composto aqui tem 2 carbonos, então C2. Esse outro, 5 hidrogênios e 1 aqui, então 6. C2H6 e um oxigênio aqui, ó. Então, esse composto aqui, esse segundo composto, para ser isômero do primeiro, ele vai ter que ter exatamente essa fórmula molecular. Se não tiver, não é isômero, beleza? Então, olha só, 2 carbonos, C2. 3 hidrogênios de cada lado, H6. E um oxigênio no meio, O. Então, gente, eles têm a mesma fórmula molecular? Tem. Então, eles são isômeros. Depois que eu confirmo que eles são isômeros, aí eu vou classificar o tipo de isomeria que eles apresentam, certo? Olha só, esse composto aqui, ele pertence à função, né, o grupo funcional dele aqui é a hidroxila. E a hidroxila identifica a função álcool. Então, esse composto aqui pertence à função álcool, beleza? Esse outro aqui, o segundo composto, ele pertence ao grupo funcional que tem aqui o oxigênio no meio da cadeia carbônica, um heteroátomo. Por isso que esse é o grupo funcional que identifica a função éter. Ou seja, a diferença que eu encontrei na fórmula estrutural desses dois compostos foi a função. Eles têm a mesma fórmula molecular, são isômeros, porém pertencem a funções diferentes. São isômeros constitucionais de função, beleza? Vamos então para o segundo composto, para o segundo exemplo aqui na parte de cima. Bom, posso dizer, antes de tudo, que eles são isômeros ou não? Vamos fazer a fórmula molecular. Esse primeiro composto aqui, ele tem 3 carbonos, então C3, beleza? Esse outro composto aqui, ó, 1, 2, 3, também C3. Hidrogênios, aqui eu tenho 3, 5, 6, então C3H6. Esse outro composto, 3, 4, 5, 6, então C6 também. Aqui eu tenho 1, 2 oxigênios, O2, beleza? Então, O2. Esse outro, 1, 2 oxigênios, O2 também. Então, olha só, gente, já posso dizer que eles são isômeros porque eles têm a mesma fórmula molecular. O que eu vou fazer agora? Eu vou saber que tipo de isomeria eles têm. Vamos olhar um pouquinho para a fórmula estrutural deles? Olha só, o primeiro composto ali, ele tem como grupo funcional o C-OH. Esse é o grupo que identifica os ácidos carboxílicos, beleza? Então, esse composto pertence à função ácido carboxílico, beleza? O segundo composto aqui, gente, é C-O, no meio da cadeia. Isso aqui configura a função éster, beleza? A função éster. Éster, coloquei ali, né? Vamos mudar, éster, beleza? Então, ele pertence à função éster. Ou seja, a diferença que eu encontro estrutural, na fórmula estrutural dessas duas substâncias, é exatamente a função que eles pertencem. Um é carbono, ácido carboxílico, e o outro é éster. Então, por isso que esse ácido carboxílico e esse éster eles são isômeros constitucionais de função. Aqui no caso aqui eu tenho
o ácido propanóico, né, por causa de ter 3 carbonos aqui, então ácido propanóico. E aqui eu tenho o éster, 2 carbonos ligado ao dupla O, etanoato. E o C embaixo ligado ao oxigênio direto é metila, né? Então etanoato de metila. Então o ácido propanóico e o etanoato de metila, eles são isômeros constitucionais planos, beleza? Vamos analisar agora aqui esse outro exemplo. Aqui, gente, não está tão certinho os carbonos com os hidrogênios, está na fórmula bastão, então eu preciso identificar. Aqui, gente, eu tenho a estrutura de um anel benzênico, certo? Do benzeno. E quando eu vejo o benzeno com esse círculo no meio, alguns alunos têm muito problema porque eles acham que isso daqui tudo é ligação simples, certo? E o benzeno, ele não tem só simples ligação, ele é um consecutivo de simples, dupla, beleza? Então, o que eu aconselho você pegar aí quando você vê um benzeno com esse círculo no meio? O que você faz? Veja, intercale ou escreva dentro do próprio anel uma sequência consecutiva, né? De simples, dupla. Então, viu o benzeno desse jeito aqui com um círculo no meio? Já vem aqui e coloca ó, dupla, a próxima vai ser simples. Dupla, a próxima vai ser simples. Dupla e a próxima vai ser simples. Beleza? Mesma coisa aqui. Professor, tem diferença o lugar onde você vai pôr essa dupla? Não vai ter diferença, tá, gente? Então, aqui, ó. Dupla, a próxima vai ser simples. Dupla, a próxima vai ser simples. Dupla, a próxima vai ser simples. Só coloque essas duplas para você sempre enxergar que há dupla ligação dentro do anel benzeno, beleza? Então, olha só, gente, colocando os carbonos. Bom, dentro, o próprio anel ele tem 6 carbonos, certo? Então, aqui eu tenho 6 carbonos. E um carbono do lado de fora, então C7. Agora, os hidrogênios, mesma coisa aqui desse lado, né? Ó. O benzeno tem 6 carbonos, o anel, mais esse daqui, C7. Agora, os hidrogênios, eles estão escondidos, né? Vou completar o número com o número de ligações que o carbono precisa fechar, até 4, né? Por exemplo, esse carbono aqui, ele fez uma dupla e uma simples, então precisa de mais uma ligação. Então, coloco um hidrogênio nele. Esse outro aqui é a mesma situação, precisa de um hidrogênio porque já fez 3, porque ainda fez 3 ligações. Esse outro é a mesma situação, um hidrogênio só. Esse também, um hidrogênio só, fez simples e uma dupla. Esse outro carbono aqui, gente, perceba que ele já fez uma dupla e 2 simples. Então, não precisa colocar hidrogênio nele. Aqui é a mesma coisa, ó. Esse carboninho é a mesma coisa, já fez 2 simples e uma dupla. Já fechou 4, não precisa colocar hidrogênio. Então, aqui, ó, contabilizando os hidrogênios, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, H8. Gente, muito cuidado que muito aluno erra quando não conta ou esquece de contar os hidrogênios que estão presos na hidroxila ou a outros grupos funcionais que apresentam esse hidrogênio à parte também, beleza, gente? Não esquece, contabiliza todos, dá uma observada sempre com atenção, senão você pode errar um exercício por bobeira, né? E aqui eu tenho um oxigênio só, então, ó. Beleza, esse outro composto aqui, ó, os hidrogênios dele, né? Esse carbono, ó, fez uma simples e uma dupla, então fez 3 ligações, completo com hidrogênio. Esse outro é a mesma situação, completo ele com hidrogênio porque já fez 3. Mesma coisa esse, mesma coisa esse, mesma coisa esse, certo? Todos eles fizeram 3 ligações, só você ver ali, e precisa só de um carbono para fechar 4 ligações. E esse carbono aqui na ponta, ele já fez 4 ligações, né? De uma dupla com esse daqui e simples, beleza? Bom, hidrogênios, vamos colocar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, beleza? Então, H8. E também um oxigênio só. Então, olha só, gente, comprovo aqui que os dois são isômeros, C7H8O, certo? Então, são isômeros. Agora, cabe saber que tipo de isomeria eles apresentam. Vamos olhar para a fórmula estrutural deles. Olha só, o desenho está bem já poluído, cheio de coisa escrita nele, mas eu quero que vocês prestem atenção. Aqui, gente, nós temos uma hidroxila que está ligado diretamente ao anel benzênico.
Toda vez que uma hidroxila está ligado diretamente ao anel benzênico, esse é o grupo funcional do fenol, certo? Então, esse aqui pertence à função fenol. Esse outro composto aqui do lado, a hidroxila não está ligado diretamente no anel aromático, não está ligado no benzeno diretamente. Quem que está? Esse carbono aqui, é ele que está ligado. Então, isso daqui não é um fenol, porque a hidroxila não está ligado diretamente. Então, que função que é essa? Bom, hidroxila ligado num carbono saturado representa a função álcool. Como assim, professor? Carbono saturado. Carbono que só faz simples ligação. Se você perceber, ó, esse carbono ele faz uma simples com o anel benzênico, duas simples com o hidrogênio e uma simples com a própria hidroxila. Então, um carbono saturado. Então, hidroxila ligada a carbono saturado configura a função álcool, o grupo funcional dos álcoois. Beleza? Então, gente, a diferença na estrutura deles, na fórmula estrutural deles, é a função, é o grupo funcional. Então, por isso, esse fenol e esse álcool, eles são isômeros constitucionais de função. Beleza? Agora, gente, vamos resolver uns outros exemplos aqui na outra tela, que também envolvem aí a isomeria constitucional de função. Agora eu tenho um nome e eu vou construir a cadeia para ver se é isômero ou não. Então, quero saber se o butanal e o butan 2-zona são isômeros. Bom, but, gente, 4 carbonos. Então, vou desenhar aqui, ó. 4 carbonos, um do lado do outro aqui. Ligação simples. Então, já coloquei aqui, ó. Simples ligação. Al, gente, é o grupo dos aldeídos. Então, eu posso colocar, por exemplo, aqui um dupla O e um H nessa ponta. E completar com o hidrogênio, né? Esse primeiro carbono aqui, ó, fez uma ligação. Então, completo ele com 3 hidrogênios. Esse outro fez 2 ligações, completo com 2 hidrogênios. Aqui fez 2 ligações, completo com 2 para fechar 4. Beleza? Ah, professor, então, e se eu colocasse essa dupla O, H na outra ponta? Por exemplo, assim. Olha só, por exemplo, dessa forma aqui. C2, H2, CH3. Beleza? Esses compostos são isômeros, professor? Gente, não é isômero, tá? Isso aqui é forma diferente de escrever o mesmo composto. Muito cuidado, que tem muita questão de vestibular que traz isso. Desenhar o mesmo composto, só que de maneira diferente, o aluno achar que é isômero. Perceba que esses daqui é o mesmo composto, beleza? É o mesmo composto escrito de uma maneira diferente, tá? Então, cuidado. Esse aqui é o butanal e aqui é o butanal também. Olha só, aqui então agora nós temos o butan, but 4 carbonos, então coloco aqui já 4 carbonos, ligação simples entre esses carbonos, e 2 ona. Ona é cetona, os dupla O no meio da cadeia, certo? Aldeído é dupla O na ponta, cetona é dupla O no meio, certo? E aqui vai ser o dupla O no segundo carbono, então vou colocar aqui o dupla O, beleza? E aí completo com hidrogênio, né? Esse carbono aqui fez uma ligação, CH3. Esse carbono aqui fez 2 ligações, CH2. E esse último, uma ligação, CH3. Esse aqui do meio já fez uma dupla e 2 simples, fechou 4, beleza? Mesma coisa aqui, gente, olha só. Esse composto e esse composto aqui, olha só. Esse composto e esse outro embaixo que eu estou fazendo, embaixo dele, é o mesmo composto, viu, gente? É o mesmo composto, só que representado de maneira diferente, tá? É o mesmo composto, beleza? Só que escrito de maneira diferente. Pode perceber aqui, ó, 2, ona, 1, 2, ona, escrito de maneira diferente, beleza? Olha só, vamos fazer a fórmula molecular dos dois? Bom, aqui eu tenho 4 carbonos para cada um, né? Por isso eu tenho but, né, ali. Número de hidrogênios, 3, 5, 6, 7, 8. H8 e um oxigênio aqui na parte de cima, né? Ó. Aqui C4H. 3, 5, 6, 7, 8. Certo? Então, 8 também. E um oxigênio aqui da dupla O.
Então, eles são isômeros, gente? São isômeros. E o que diferencia um do outro? O grupo funcional, né? Um ser aldeído e o outro ser uma cetona, beleza? Então, eles são isômeros constitucionais de função. A diferença está na função. Agora, a gente dá uma olhada nesse segundo exemplo aqui, ó. Ciclo, uma cadeia fechada, hexanol. Então, primeira coisa, vamos desenhar. Ciclo-hex, um ciclo com 6 carbonos, beleza? Um ciclo com 6 carbonos. Ficou horrível, vou redesenhar isso aqui. Aí, um pouquinho mais bonito, mais ou menos. Aí, mais ou menos, meio torto. Então, ciclo-hex, um anel aqui, né? Uma cadeia fechada com 6 carbonos, beleza? Bom, só ligação simples, e ol. Então, quer dizer que eu tenho uma hidroxila. Mas, professor, aonde eu vou colocar essa hidroxila? Aqui tanto faz, viu, gente? Tanto faz. Tá aí o ciclo hexanol. Professor, mas se eu tivesse colocado, por exemplo, essa hidroxila aqui na parte de baixo, são isômeros? Gente, não são isômeros, tá? Isso aqui é a mesma cadeia. Eu poderia colocar essa hidroxila aqui, aqui, aqui também, aqui embaixo, aqui. Tanto faz. Seria o mesmo composto, só que escrito de maneira diferente. Beleza? Agora o fenol. Bom, gente, fenol é anel benzênico. Então, já vou desenhar aqui o meu anel benzênico. E como só tá fenol, então eu vou pegar a forma mais simples, o fenol mais simples, que é o próprio grupo funcional benzeno ligado diretamente com hidroxila. Tá aí o fenol, beleza? Será que o ciclohexanol e o fenol são isômeros? Lembra que eu falei para vocês, quando vocês virem aqui o fenol com esse círculo no meio, já coloca uma dupla, a próxima é simples, dupla, a próxima é simples, dupla, a próxima é simples. Vamos contabilizar? Bom, de cara, os dois têm 6 carbonos cada um, né? Então, aqui, ó, C6. Ixi, tá com cheiro de isômero, será que são mesmo? Olha só, aqui, gente, não tem dupla. Então, esse carbono aqui da ponta, ele vai ter 2 hidrogênios. Esse outro aqui, 2 hidrogênios. Esse outro aqui, 2 hidrogênios. Esse outro aqui, 2 hidrogênios. Aqui também 2 hidrogênios. E esse outro já fez 3 ligações, um hidrogênio só, certo? Aqui, gente, nós temos um carbono que já fez uma dupla e uma simples. Então, um hidrogênio só. Mesma coisa esse, um hidrogênio só, um hidrogênio só, um hidrogênio só, um hidrogênio só, e aqui nem tem hidrogênio, beleza? Esse daqui nem tem hidrogênio. Então, olha só, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. Então, C6H12, nossa, 16 aqui, né? 12O, né? E um oxigênio ali perdido ali na hidroxila. Então, C6H12O. Aqui, gente, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. C6H6O. Gente, esses dois compostos aqui são isômeros? Não, porque eles não apresentam a mesma fórmula estrutural. Então, aqui eles não são isômeros, beleza? Bom, gente, era isso por essa videoaula. Espero que você tenha entendido a isomeria de função. E na próxima aula nós vamos entender outras formas de isomeria constitucional, certo? Essa foi especificamente de isomeria constitucional de função. Então siga aí na próxima aula.